Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, sem muita demora, sem muita enrolação, nós vamos falar um pouquinho sobre a espera. Se você é alguém que tem promessa de Deus, se você está esperando em Cristo, esse vídeo é para você, tá bom? Fica aqui comigo até o final. Pessoal, quando eu estava passando pela espera da restauração do meu casamento, foi uma fase muito ruim, foi uma fase muito difícil, né? É sempre uma fase muito difícil, né? Não podemos colocar flores no nosso deserto, né? Mas também não podemos dizer que passamos por ele sem aprender. Eu aprendi muita coisa no tempo do meu deserto, no tempo ali da espera mesmo da restauração, né? É sempre uma fase muito complicada, é sempre uma fase muito difícil, mas a gente consegue aprender e consegue sair desse deserto com uma vasta experiência e com um aprendizado novo, né? Porque eu costumo dizer que nós estamos aqui para aprender e nós aprendemos a cada dia. Eu aprendo aqui com vocês, vocês aprendem comigo, eu aprendo com os colegas, aprendo no meu local de trabalho, aprendo com a minha família. Eu estou aprendendo em todo o tempo, todo dia, né? Às vezes a gente aprende mais do que ensina, né? E no tempo do meu deserto, gente, o que que eu fazia no tempo do meu deserto? Eu estudava o quê? A palavra, foquei nos meus estudos, né? Foquei em alguns cursos que eu queria fazer. Fui estudar, fui fazer faculdade, né? Foquei. Isso da minha vida profissional, tá? Eu entendi que eu precisava melhorar, eu entendi que eu precisava ter um currículo melhor, ter uma vida profissional melhor, receber melhor, né? Ganhar melhor, né? Ter uma vida financeira estruturada. Então eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, eu fui focar nos estudos, focar em cursos para melhorar o meu currículo, fui terminar minha faculdade, que outrora eu tinha começado e ainda não tinha terminado, eu fui focar, né, nos meus estudos, eu foquei na minha vida espiritual, eu foquei em conhecer a Deus, eu busquei o Senhor com toda a intensidade do meu coração e com toda a fé que eu tinha dentro do meu coração. Então eu fui buscar Deus, eu fui aprender, eu fui saber o que era uma vida com Deus, o que era uma intimidade com Deus. Eu fui aprender a orar. E às vezes você está aí do outro lado e fala, Eliana, aprender a orar. Porque às vezes a gente ora errado, gente. Às vezes a gente está lutando pela restauração do nosso casamento e a gente está na espera de algo, seja na restauração da família, seja na restauração da nossa vida pessoal, seja na restauração de um casamento, seja numa porta que a gente está esperando abrir e a gente fica focado somente naquilo. Somente naquilo, não, porque o meu marido vai voltar, porque o meu filho vai mudar, porque o Senhor vai restaurar a minha família, porque uma porta de emprego vai se abrir, e tudo isso é certo, vai acontecer se o Senhor te prometeu, mas o meu foco não pode estar nisso. Não pode estar nisso, porque se meu foco estiver nisso, eu esqueço o restante das áreas da minha vida. E a gente precisa organizar cada área da nossa vida, a gente precisa estar bem para quando as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, né? E aí eu fui focar nos estudos, eu fui focar em Cristo, eu fui aprender da Bíblia, né? Eu fui falar de Cristo, eu fui entender o que era um casamento, entender o que era uma restauração, né? Eu fui focar no que era casamento, né? Eu intensifiquei as minhas orações, intensifiquei os meus propósitos com Deus, me mergulhei no jejum, mergulhei na consagração, né? Foi assim uma fase ruim, não sei se eu daria essa palavra, mas foi uma fase muito difícil, né? Eu falei no começo do vídeo que foi uma fase ruim. Talvez essa não seja a palavra para deserto. O deserto é lugar de aprendizado. É um lugar de aprendizado. Mas é um lugar de muita luta também. É um lugar de muita dor, né? Mas é na dor que a gente se apega com Cristo. É na dor que a gente se apega em Cristo. Não tem jeito. Né? Se a gente não vai pelo amor, porque a gente está feliz e está contente, está tudo dando certo, que poucas são as pessoas que vão vão até Cristo por esse motivo, a gente vai pela luta, pela dor, pelo aperto, pela dificuldade, pelas lágrimas, pelo choro, pelo lamento. A maioria das pessoas vão por isso, né?
E eu falo para vocês que eu já era cristã. Eu já era cristã, mas eu precisava aprender muita coisa. Eu precisava aprender muita coisa, gente, muita coisa que eu não sabia, né? E eu fui aprender, né? Eu fui cuidar da minha filha, eu fui levar minha filha para passear, fui levar, foquei nos estudos dela também, né? Comecei a pegar no pé para ela estudar, né? Para ela, minha filha era muito pequena na época, né? Então fui cuidar dela, sabe? Fui focar em mim, né? Fui aprender quem eu era, o que que eu precisava de Cristo, o que que eu precisava aprender, o que que estava em mim que eu precisava renunciar, né? Fui avaliar as minhas amizades, né? A amizade, Eliana, sim, amizade, porque às vezes tem amizade que não contribui para a sua evolução, não contribui para a sua mudança. E eu fui avaliar as minhas amizades para ver se estava adequada, se estava dentro daquilo que eu precisava mudar, né? Então, eu fui focar, eu fui avaliar as minhas amizades, eu fui avaliar a pessoa que eu era, né? Se eu estava enquadrada, encaixada dentro daquilo que o Senhor esperava de mim, né? Eu fui passear, eu fui cuidar de mim, eu fui cuidar do meu corpo, né? Eu fui praticar exercício físico, eu fui cuidar da minha saúde, fui fazer exames, ver como que eu estava, ver se tinha alguma coisa que eu precisava mudar, se tinha alguma medicação que eu precisava tomar, seja vitamina, seja o que fosse, gente. Eu fui cuidar da minha saúde. Eu foquei em mim, eu foquei na minha casa, eu foquei na minha filha, eu foquei na minha vida profissional, eu foquei em Cristo. Eu foquei em Cristo. Porque às vezes a gente acha que ser cristão, gente, é esquecer de tudo. Ser cristão não é cuidar de um cabelo, não é fazer uma unha. Ser cristão é esquecer da gente, é não poder passar uma maquiagem, é não poder comprar uma peça de roupa diferente, né? É não se cuidar, é não ir treinar, é não ir para academia. E na verdade não é isso. O que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a cuidar de nós mesmos em primeiro lugar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa habitar e possa fazer morada, esse corpo ele tem que ter saúde, ele tem que estar bem, ele tem que estar bem. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui focar em mim, eu fui cuidar de mim, fui cuidar da minha casa, da minha família, né? Fui ganhar, ganhei mais tempo para fazer outras coisas, para focar nos estudos, para mergulhar nas orações na madrugada, né? E aí você do outro lado, você deve estar me perguntando, mas por que será que ela está falando isso? Por que será? Qual é o objetivo? Gente, o objetivo é cuide de você. É um tempo de espera? É, mas também é um tempo de aprendizado. É um tempo que você tem para você ficar bem. É o tempo que você tem para você se redescobrir. É o tempo que você tem para recomeçar. Isso tudo que eu estou falando aqui é um testemunho da minha vida, é a minha história. Mas eu não posso deixar de falar para você, né? Para você que está esperando em Cristo, para você que está esperando uma restauração da tua família, do teu lado, da tua casa. Quando o Senhor concretizar aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para a tua história, quando o Senhor mudar toda a tua história, toda a tua vida e trazer a tua família de volta restaurada, linda, perfeita, pronta para dar seguimento ao propósito dele, como que você vai estar? Como que você vai estar? Porque você vai precisar estar muito bem para isso. Você vai precisar estar muito bem para dar continuidade àquilo que o Senhor iniciou, né? Então, às vezes a gente foca muito na restauração e a gente esquece de nós, a gente esquece da gente, sabe? Então, assim, se você está na espera pela restauração do teu casamento, da tua história, o retorno para casa do teu esposo, eu preciso te dizer, esteja bem. Você precisa estar bem, você precisa estar pronta para receber. Você precisa estar bem com quem, Eliana? Com você mesmo. Você precisa estar pronta, você precisa estar feliz com você mesmo. Por quê? Quando meu esposo voltou, gente, quando Deus restaurou meu casamento, a minha vida e mudou toda a minha história, eu estava bem. Como que eu estava? Eu estava feliz. Eu estava me sentindo realizada, porque eu estava numa intimidade com Deus assim tremenda, sabe? O meu nível de intimidade com Deus assim aumentou de uma forma assim sem palavras para explicar. Eu estava bem comigo mesma.
sabe? Eu estava saindo, sabe? Fazendo passeios saudáveis. Eu não falo saindo, me divertir. Não, não é isso. É passeios saudáveis. É ir no parque. Estava indo no parque levando a minha filha para se divertir. Eu estava indo no shopping, passeando, vendo um filme, né? Eu estava cuidando de mim, eu estava praticando atividade física, né? Eu estava no meu propósito de ler um livro, de ler livros, e eu li muito, muito. Eu estava no propósito de jejum e consagração sempre, sempre. Eu não andava segundo aquilo que os outros falavam. Eu ia buscar em Cristo. Eu ia buscar paz em Cristo, eu ia buscar tranquilidade, refrigério na palavra. Então, a minha felicidade era Cristo, era Cristo, e eu estava super bem, sabe? Eu estava realmente pronta, sabe? Para que o Senhor restaurasse o meu casamento. Eu estava realmente pronta, sabe? Eu estava assim numa plenitude, gente. Vocês não podem imaginar. Eu estava numa plenitude que nada tirava a minha paz, nada tirava o meu sossego, nada tirava a minha confiança em Deus, ainda que aparecesse milhões de pessoas dizendo, ai, porque não vai dar certo, porque para que esse negócio de igreja, para que esse negócio de estar focando somente em estudo, em filho, né? E o curioso é que as pessoas falavam para mim, olha, vai viver a tua vida, vai casar de novo, você é nova, você é jovem, mas em meu coração, gente, eu sabia o que eu queria. Eu estava firme no meu propósito, eu estava firme em Deus, né? Então, quando meu esposo me procurou para voltar, eu realmente estava em paz, em paz. E eu vou ser sincera para vocês, eu não estava esperando não, tá? Eu não estava esperando, assim, ai, vai ser hoje, vai ser amanhã, não. Eu estava super tranquila. Eu não estava esperando, foi assim, foi do nada, foi no de repente. Foi no de repente que ele me procurou e Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. E tudo que eu digo é tudo, tá? Então, assim, quando, né, Deus concretizar a obra na tua vida, você vai precisar estar bem para receber. Às vezes a gente cobra uma ação de Deus do lado de lá, mas a gente não tem ação do lado de cá. Às vezes a gente cobra do Senhor uma mudança, uma restauração rápida, uma bênção rápida, uma porta aberta rápida, a qual não estamos prontos para receber. E é por isso que nós precisamos estar preparados, preparados em Cristo. Não é preparado na porta esperando o Senhor entrar para restaurar sua família nem sua casa, não. Eu digo preparados espiritualmente. Eu digo com a vida andando, caminhando. Né? A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como águia, né? Voarão como água, correrão e não se cansarão. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças. Se você está se sentindo cansado, fraco, é porque suas forças não estão sendo renovadas em Cristo. Talvez estejam sendo renovadas nas redes sociais, talvez estejam sendo renovadas em más conselhos, em más amizades, e isso não nos deixa estruturado, né? Então, voarão como águia, ou seja, a nossa visão precisa estar lá em cima, precisa ter visão do céu, ter a visão do alto, ter a visão de Cristo. E essa visão nós só temos quando estamos em Cristo, né? Correrão e não se cansarão. Se a sua corrida, se a sua vida está te cansando, te fadigando, te deixando extremamente desmotivada, você não está correndo em Cristo. Você não está correndo em Cristo. Você está correndo em qualquer outro lugar, correndo atrás de bom emprego, o que não é errado, correndo atrás de casa, de carro, né? Correndo atrás de status, mas a única corrida que nós precisamos fazer, que tem que ser a nossa prioridade, é a corrida pela obediência a Cristo, é a corrida por andar atrás de Cristo, né? Então, nós precisamos estar arraigados em Cristo e preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, tá bom? Que esse vídeo tenha falado com você, que no tempo da tua espera você possa se arraigar em Cristo, você possa se manter firme na palavra, firme nos propósitos dele, para que quando a bênção chegar, você possa estar pronta e preparada para receber.
tá bom? Fica na paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Tchau!